Olá, meu nome é Luciane Cristina Lagman, eu sou sócia da Dickel Consultores Associados e eu estou aqui para falar sobre como realizar a escrituração da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, agora já com base nas orientações que a Receita Federal acostou junto à versão 1.35 do Guia Prático da FD Contribuições. Anteriormente, a gente já havia gravado um vídeo, inclusive estaremos deixando o link desse vídeo nos comentários deste, para quem quiser verificar, até porque esse vídeo é apenas um complemento deste vídeo anterior, porque as orientações que a Receita Federal apresentou nesse momento são, de certa forma, vem de encontro com o que a gente já havia destacado, com pequenas alterações. Então, o que nós temos lá no guia prático da FD Contribuições? Na seção 12 consta um destaque específico sobre como operacionalizar essa escrituração, essa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E o formato que a Receita Federal está recomendando é que sejam exclusões apontadas em cada registro onde são escrituradas as receitas, tal qual a gente já havia comentado em vídeo anterior, com uma pequena mudança em relação à escrituração analítica que acontece no registro C100 6070, que a gente vai verificar agora, olhando no validador da FD Contribuições, porque olhando o validador ou olhando na prática fica sempre mais fácil. O que a gente tem de mudança? Ou qual o formato que a Receita Federal está orientando para que se faça essa exclusão? Supondo que eu tenho escrituração analítica e uso os registros C100 e 6070. No registro C170, que é a escrituração de cada item, supondo que eu tenho um item aqui, um produto de valor R$100 mil, tributado a 18% de ICMS, que tem uma incidência de 18 mil, né, que tem ICMS destacado nesse item de 18 mil reais, a orientação anterior que constava no guia prático era de que o valor do ICMS deveria constar no campo valor do ICMS e também no campo valor desconto. Agora, nas novas orientações, consta lá que este campo aqui não deve ser preenchido com o valor do ICMS, que ele deve ser utilizado apenas para situações de efetivos descontos. E que a base de cálculo, a fórmula, então, pensando em sistemas, né, a fórmula que deve ser ajustada aqui na base de cálculo é no sentido de que se busque o valor do item menos o valor do ICMS desse item, que menos, né, vai dar um valor líquido aqui no nosso exemplo de um item de 82 mil reais, né, 100 mil menos 18 de ICMS. Também consta a orientação que esse apontamento na base de cálculo de item menos valor do ICMS deve ser realizado para todas as situações tributárias, não apenas para a situação de itens tributados, que esse ajuste na base de cálculo também deve ser feito para operações tributadas a alíquota zero, com suspensão, sem incidência, enfim, as outras formas de tributação. Então, em todos os casos, ocorre o ajuste da base de cálculo. Então, no registro 670, a única mudança em relação à orientação anterior é que não precisa mais registrar o valor de desconto. Mas se observa que isso é só em relação a esse registro. Quando a gente vai para a situação de escrituração de nota fiscal de venda a consumidor, nossos cupons fiscais, manteve-se a orientação de que o valor do ICMS deve ser escriturado no campo valor de desconto e exclusão do ICMS da base de cálculo. Talvez porque esse registro aqui não tem um campo próprio para ICMS, talvez por isso tenham mantido a escrituração aqui no campo desconto, né? Não entendemos muito bem a lógica, né, de num registro não precisar e no outro precisar, mas até aproveito para informar que lá na seção 12 consta uma tabela com todos os registros e com apontamento, né, de cada campo que deve ser preenchido ou não. E no caso de escrituração no C175, que são as saídas analíticas da nota fiscal a consumidor eletrônica, o ICMS deve constar no campo de desconto e
no exemplo aqui, um item de 10 mil com 1.800 de ICMS tem uma base de 8.200. E também a mesma coisa para aquelas situações de registros que não tem campo nem de ICMS e nem de desconto, como no exemplo que a gente apresentou anteriormente e volta a apresentar aqui, as receitas de conhecimento de transporte, né? Receitas de serviço de transporte. Então, o registro D201, o D205 aqui, ele não tem nenhum campo, nem no registro, nem nos registros filhos, né? E nem no registro pai, que seria o D200, não tem um campo para o ICMS nem para o desconto. Então, a composição da base de cálculo deve acontecer direto no campo base de cálculo, onde num exemplo aqui de um serviço de um frete de R$5.000, uma suposta incidência de 12%, me daria, né, resultaria numa base líquida de 4.400. Então, em resumo, as orientações da Receita Federal são registro, apontamento do ICMS em cada registro representativo de receita. O único que tem exceção é o de 670, onde eu não preencho o valor do desconto, aproveito o campo valor do ICMS que já consta lá há muito tempo e faço a composição da base de cálculo. Nos registros onde tem o campo, nos demais registros onde existe o campo valor de desconto, aponta no valor de desconto, e naqueles registros que não tem campo nem de desconto nem de ICMS, faz a composição direto na base de cálculo. Essas são as orientações que foram inseridas, então, no guia prático para fazer a escrituração da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso tanto para quem está começando a fazer a exclusão agora, a partir da segurança que foi instituída, ou para quem for fazer recuperação retroativa, né, a partir de março de 2017. E ficou muito claro lá no guia prático também, acostada a observação de que se for buscar recuperação retroativa desses valores, é necessário retificar todas as FDs contribuições. Orientações da Receita Federal. Não há como fazer essa recuperação de outra forma ou na forma de ajuste numa escrituração mais recente ou pendente de transmissão. No vídeo anterior, a gente também comentou de uma outra possibilidade de fazer esses ajustes da base de cálculo direto na apuração, nos campos de ajuste da base de cálculo ou ajuste da contribuição. Nesta nova versão do guia prático, a Receita Federal não faz nenhum apontamento nesse sentido, não tem nenhuma orientação nesse sentido. Ou seja, o que a gente está entendendo? A Receita Federal está dizendo que é para usar única e exclusivamente os registros analíticos, que também já era a nossa orientação número 1 no vídeo anterior. Então, quem estava pensando em usar os registros os campos de ajuste lá na apuração, a gente só tem a dizer que deve ser avaliado, né, os riscos dessa escrituração, porque não havendo essa orientação no guia prático, da mesma forma não deve ser orientação para os fiscais que vão validar essa escrituração posteriormente, é possível que se tenha problemas de deferimento, então, desses ajustes, dessa redução de base, dessa redução de valores apurados. Então, é preciso ter cuidado. A única recomendação da Receita é que se use os registros próprios específicos. Então, essas são as nossas considerações complementares, agora já com orientações da Receita Federal. Esperamos que tenhamos contribuído, né, com o entendimento sobre como proceder. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, assistam o vídeo anterior, que ele é importante para entender esse, principalmente na parte de composição de base de cálculo final, para quem é cooperativa em especial, nos cuidados relacionados às exclusões específicas de cooperativa que devem ser tratadas posteriormente. E, havendo dúvidas, deixem seus comentários aqui no vídeo ou entrem em contato com a gente. Até mais!